Cara, vazou uma informação muito importante de Poppy Playtime 5, só que ela veio de uma forma oficial. Sim, foi uma artista da Mob Entertainment de Poppy Playtime que colocou essas informações, e eu não sei bem se ela poderia ter falado o que falou, mas já que é oficial, já que ela de fato trabalha para a Mob Entertainment, a gente sabe que tem alguma coisa por trás dessas palavras. Só que tudo o que ela disse acabou confirmando uma teoria muito importante de Poppy Playtime, enquanto descartou outras. E tudo começou com essa imagem que você tá vendo aí na tela. Essa imagem foi o primeiro grande teaser que a gente pode dizer de Poppy Playtime 5, tá? E ela tem vários significados, muitas coisas que a gente pode falar sobre ela, tá? Eu vou resumir, porque eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, as principais teorias que foram feitas sobre essa imagem, beleza? Vamos dar uma olhada. Bom, nessa imagem aqui a gente vê a mão de vários experimentos, praticamente todos aqui. Tem os Smiling Critters, tem os Nightmare Critters, tem Toad Dogman, Catnap, tem o Yarrow e tem quase todo mundo aqui, tirando alguns específicos, como por exemplo o Banzobunny, eu achei a mão dele, Tyrannosaurus também não, mas isso aqui o que importa é que representa os experimentos, tá? Essa imagem aqui é uma alusão à criação de Adão, uma obra do Michelangelo. Vou pedir pro Moraes colocar aí pra vocês, só que censurado, porque o menino está com a bitola de fora, e aqui no YouTube não pode, mas é uma alusão à criação de Adão, tá? E isso aí estimulou as pessoas a pensarem no fato da criação, os experimentos que foram criados, tá? E aí daí que veio várias teorias, tá? Inclusive eu fiz uma teoria aqui e eu tinha apontado uma coisa esquisita que estava acontecendo nessa imagem e a gente já vai chegar nela. De fato, o que é mais importante nessa imagem aqui, o que é mais curioso, é essa mão humana aqui, tá? E muita gente, obviamente, pensou, essa é a mão do player, o único que é um humano, que foi dito várias e várias vezes em Poppy Playtime 4, inclusive reforçada a ideia de que nosso player é um humano pelo próprio Harley Sauer. Então muita gente pensou, cara, é a mão do player aqui. É óbvio, é natural a gente pensar isso, visto todo o capítulo 4, o que eles falaram do protagonista, esse reforço que eu disse, né, dele ser humano, e por aí vai, tá? Só que isso entra em contradição com a imagem como um todo, como vocês podem ver, né? Porque nós temos experimentos e um ser humano no meio. E essa coisa toda da criação. Porque o que a imagem incita pra gente aqui, na verdade, né, é que o protótipo, ele seria como Deus, certo? E todos estariam tentando alcançar o seu próprio Deus, ou seja, a criação em si. Por isso que é uma alusão à criação de Adão. Algumas pessoas chegaram a falar que essa aqui seria a mão da Poppy quando humana, tá? Mas, na verdade, a Poppy, ela está representada aqui na flor de papoula juntamente com o protótipo, como se eles estivessem trabalhando juntos. E essa foi a teoria que eu fiz, tá? E, inclusive, pelo fato de ser a ideia da criação, eu falei, cara, quem criou os experimentos foi o Elliot Ludwig, eles estão tentando chegar no seu criador, então Elliot Ludwig é o experimento 1006. Isso é uma teoria que eu fiz, tá? E na verdade ela ganhou força por conta do que a gente descobriu ontem. Foi ontem que a gente descobriu isso, essa informação que vazou, né, da própria artista, que a gente já vai chegar até esse ponto. Só que uma coisa que tinha ficado curiosa é, pô, tem a mão do player aqui, e o Elliot Ludwig não criou o player. Ele pode ter criado os experimentos com a papoula, né, que também tá sendo representada pela flor, não só a Poppy, tá? Mas também tem uma coisa esquisita, por que estaria a mão do player aqui, né? E na verdade a gente descobriu de quem é essa mão aqui, e isso foi uma grande revelação. Vale ressaltar uma coisa, tá? Essa imagem aqui, que foi postada em várias redes, ela tem uma mensagem, eu já citei essa mensagem aqui, e ela foi uma mensagem de Poppy Playtime 4 que foi dita justamente do 1006 para Poppy, que é, eu tenho algo especial em mente que eu preparei só para você, e este você nunca vai querer largar. Aqui no sentido é porque, eu já citei isso no outro vídeo, tá? Mas a Poppy, ela tinha muito interesse de sair da fábrica. E ela descobriu através do próprio protótipo que se ela saísse da fábrica, se eles conseguissem a liberdade deles e saísse da fábrica, outras pessoas veriam o que aconteceu, né? Pô, olha só, tem uma boneca falante. E aí outros adultos, outras empresas fariam a mesma coisa com outras crianças, então o protótipo impediu ela de sair da fábrica. E é por isso que parece que ele diz isso. O que eu tenho
textinho aqui, né, que eu preparei pra você nunca vai querer sair, deixar. Na verdade, a palavra largar aqui é to leave, né, é sair, deixar, né, aqui que foi traduzido meio errado, tá? Por que eu tô falando isso? Já falei isso tudo no vídeo, porque agora vem a grande revelação do que se trata tudo isso, e foi a teoria que a gente fez, e olha só o reforço que deu. Cara, isso aqui é bem legal, tá? Vamos nessa. Resumo feito, o que aconteceu? Eu estou aqui no canal da Amber, que é a contratada artista da Mob Entertainment que fez essa arte aqui, tá? E como você pode ver, ela diz que é um trabalho oficial, inclusive, tá? E ela já fez vários trabalhos aqui. E ela lançou, de forma oficial, um vídeo de Speed Paint, que é ela desenhando rapidinho. Vou colocar aqui pra vocês verem, deixa eu tirar a música. E é mais ou menos isso, né? Ela vai desenhando bem rapidão aqui e tudo mais, ela vai mostrando todo o processo de criação, de como que ela fez. É bem legal, tá? Só que o que importa pra gente, eu vou pedir pro Moraes deixar passando aí pra vocês, que é bem legal. O que importa pra gente aqui são duas coisas. A descrição que ela fez, tá? Que está em inglês, mas a gente vai ler junto, tá? É o seguinte. O que tá escrito aqui é: a motivação dos brinquedos na imagem, tá? É alcançar o protótipo por uma liderança. Então, essa é a primeira parte, tá? Ela tá falando oficialmente que dentro daquela imagem ali é uma metáfora para dizer que os experimentos queriam um líder dentro dos experimentos, um experimento líder que ajudasse eles. Por que eles queriam essa ajuda? Porque eles queriam uma nova forma de ter a sua própria humanidade. Vamos lembrar que os experimentos eram humanos, obviamente, né? Depois que eles foram transformados em experimentos, eles perderam tudo. Não só as lembranças dele, que ficaram confusas por conta do próprio procedimento, né, da experimentação, que a gente sabe que acontecia desde lá daquela fita restrita do Brom. A gente sabe, eles contaram pra gente que eles perdem capacidades cognitivas, memória, às vezes não sabem quem são, onde estão, às vezes têm dificuldade de fala, coisas desse tipo, tá? Então eles perdem isso, então perdem as memórias, perdem o passado, não sabem quem são e também, né, perderam a liberdade, eles não são mais livres. A gente tem inclusive celas dentro de Poppy Playtime 4 que a gente viu que eles são trancafiados lá, né? O lar do protótipo é no laboratório, assim como outros experimentos, ou seja, eles queriam recuperar isso, a dignidade, uma sociedade, a liberdade, e foi isso que o protótipo de fato deu pra eles, tá? E por isso ela continua, olha só. O protótipo, é curioso que ela usa a palavra he, tá? He, que em inglês é ele, tá? Então, assim, realmente ela poderia ter colocado a palavra it, se fosse coisa, né? Tipo, pra não dar o gênero do protótipo, ou they, quando você não quer sugerir se é homem, mulher e tudo mais, você coloca they, né? Que seriam eles, uma tradução literal, mas é assim que utiliza em inglês. Então, ela falar ele aqui, parece que ela sabe quem ele é. E lembra que eu falei que a minha teoria é de que o protótipo é o Elliot Ludwig? Pois é, guarda essa informação que eu vou chegar até lá em breve, tá? Ele, em troca, de fato, prover isso, né? Prover a liberdade, a sociedade como um todo, né? Deles, dos experimentos e tudo mais. Ele realmente entrega isso que eles estão procurando. A liberdade, a humanidade e também, né, uma nova forma de humanidade, porque eles não voltam a ser humanos, e também esse senso de comunidade. Agora eles têm um líder dos experimentos, né, que é alguém que vai levar eles pra frente. Obviamente a gente sabe que houve uma ruptura por conta da forma como isso foi feito e tudo mais, mas o protótipo entregou, sim, a liberdade para todos os experimentos. Todos os experimentos são livres agora, tá? Mas já vamos falar sobre isso, tá? Porém, aqui que vem a grande questão. Ele tem seus próprios motivos profundos, sombrios, para estar ajudando esses experimentos, e é tudo para chegar até a Poppy. Essa parte aqui é muito importante, tá? Primeiro, porque a gente já sabia que ele já tinha dito, né? É tudo sobre eu e você, Poppy. Sempre foi eu e você. E ele parece utilizar os experimentos e até, nesse ponto aqui, matar os outros experimentos que ele ajudou no passado. Vamos lembrar da explosão de Poppy Playtime 4 do Safe Haven, que ele matou um bocado de gente. Tudo pra chegar até a Poppy. Então, olha só. Ele ajuda os experimentos pra chegar até a Poppy. Eu não sei como que ele faz isso. Por que ajudar os outros experimentos significa chegar até a Poppy, né? Ficar mais próximo dela. O que ele quer chegando mais perto dela, né? Então, ajuda os experimentos para chegar mais perto dela, mas também mata experimentos para chegar mais perto dela se for necessário. Para alcançar a Poppy, ele matou todo mundo do Safe Haven. Então, o protótipo é meio obcecado pela Poppy. Obcecado pela Poppy. E não é só por ela ser o que é. Ele diz, é sobre eu
e você têm uma relação, né? E a gente sabe que a maior relação que a Poppy já teve foram duas. A primeira é com o pai dela, que a gente viu naquela fita vermelha, que ela sentiu falta, que era muito melhor quando o pai dela tava lá. E a gente sabe que o Elliot Ludwig morreu mais ou menos em 85 pra frente, tá? Ao que dá a entender. Mas ela também teve um grande vínculo com o Wally, que a gente descobriu ser o protótipo. Então, tudo indica que essa relação muito forte que ela teve com o Wally, na verdade, era o protótipo se passando pelo Wally, porque o protótipo é o pai da Poppy. É o próprio Elliot Ludwig transformado, e por isso ele se preocupa tanto com ela. Por isso que ele, inclusive, ajudou algumas crianças, como o Theodore Gramble, por exemplo, que teve a sua vida salva pelo protótipo por conta disso aí, beleza? Então, tudo dá a entender que sim, o protótipo se preocupa com a Poppy, tem uma relação com ela, e parece sim ser uma relação fraternal, de obsessão. Eu protejo, eu salvo, ou eu mato e destruo por você. Agora, o que ele quer dizer com ele está ajudando os outros experimentos para chegar até a Poppy? O que isso significa? Porque a Poppy também já apareceu, já se mostrou, na verdade, bem ignorante e até mesmo covarde em vários pontos, abandonando outros experimentos, como ela fez com a própria Kissimiss. Então, é esquisito, né? E naquela foto a gente vê o protótipo e a Poppy juntos de uma forma metafórica, dando a entender que eles realmente são tudo farinha do mesmo saco. É mais ou menos isso que eu quero dizer, tá? E aí, a Amber completa aqui dizendo tudo que ele faz é pra Poppy. Tudo que ele faz é pra Poppy. Então isso aqui já é uma coisa que a gente já sabia, mas ela colocou... E a gente nem chegou na parte especial ainda, tá? Que ela falou aqui, calma. O time de Pop Playtime, a Mob Entertainment, pediu que eu criasse uma ilustração que fizesse referência à criação de Adão, tá? Que coincidisse com Pop Playtime, e foi justamente o que ela fez, tá? E aí disse que se divertiu muito fazendo essa arte aqui. Mas o importante está aqui no primeiro comentário, tá? Que é, de fato, o que mostra pra gente. Antes de você falar qualquer coisa, leia a descrição. E a gente leu aqui, tá? Beleza. A mão humana representa a humanidade dos brinquedos. Ela não é a mão do player. Como muita gente estava falando e tudo mais, bom, é óbvio que ficou um pouco difícil de entender mesmo, né? O Moraes tá passando aí mais uma vez a imagem pra vocês, porque parecia que era uma mão de outra pessoa. Tem várias mãos de experimentos ali, parecia a mão de uma pessoa, e o único humano que a gente conhece que foi reforçado pro Pop Playtime 4 é o player, né? Então, teve essa discussão, e por isso que ela veio falar e explicar o que não era. Só que ela acabou falando mais do que devia, né? Porque agora a gente já sabe que o protótipo é ele, e que também tem toda essa relação com a Poppy, tá? E uma coisa importante aqui é que, se não é a mão do player, e é uma metáfora para representar a humanidade dos experimentos que buscaram o protótipo para ter esse senso de liberdade, sociedade, dignidade, né? E isso é a humanidade que ela diz, isso que representa a humanidade, tá? Não é elas voltarem a seres humanos novamente. Ele forneceu isso pra eles. Só que ele tem seus próprios planos. A Poppy acabou saindo do que ele planejava, porque ela acabou não querendo participar disso, porque o protótipo convenceu ela, falou: você não pode sair daqui, porque se você sair daqui, lá fora, outras pessoas vão fazer o que fizeram aqui dentro. Então a gente tem que criar nossa sociedade aqui. E a Poppy não aceitou isso de forma nenhuma. Ela quer ir embora dali. E a grande teoria que existe, tanto que essa palavra humanidade foi trazida várias vezes, é uma cura, uma forma de voltar a ser humana pra poder sair livre, tá? E parece que essa cura não existe, ou coisa do tipo, mas é isso que ela tanto procura. E o protótipo não quer que ela saia pela própria segurança dela. Se alguém descobrir que ela é um experimento, ela vai estar em perigo também. Então ele passa por cima de todo mundo para proteger a própria filha, coisa que ele não conseguiu fazer em vida, né? Ele queria dar uma segunda chance para ela, ou queria fazer alguma coisa desse tipo para trazer para ela uma nova chance de vida, né? Transformando ela em boneca. Era uma coisa que talvez ele tenha feito para salvar a vida dela. A gente não sabe quais eram as condições dela quando humana ou coisa do tipo, mas a verdade é que ela queria liberdade, ela não queria ficar presa ali, mas a liberdade que ela queria era ir pra fora, pro mundo, e não ficar presa dentro da fábrica. O que o protótipo deu foi a liberdade dentro da fábrica, tá? Vocês têm liberdade, vocês têm uma sociedade, vocês têm tudo que vocês precisam, mas aqui dentro. E a Poppy não concordou com isso, né? Então, isso aqui tudo é a minha teoria desse papo todo, tá? Esse amor, essa obsessão pela Poppy, pra mim, é um amor fraternal. E o Elliot Ludwig, de fato, seria o pai dela. E o grande problema dessa imagem aqui seria, de fato, né, pô, o Elliot Ludwig é o criador de todos eles.
faz uma alusão à criação de Adão, Deus criando Adão, né? Aqui seria o protótipo criando os experimentos. Mas, na verdade, é mais do que isso. A imagem faz uma alusão aos brinquedos tentando chegar no protótipo, vendo ele como um deus, como talvez o criador, e se a gente passar para essa ideia de criador, aí de fato ele seria o Elliot Ludwig, tá? Mas enfim, descobrimos que essa mão não é do player, não é da Poppy, é simplesmente uma representação da própria humanidade desses experimentos, que tentam chegar a essa humanidade pelo protótipo. Tem outra coisa também, né, que o protótipo dá aquelas segundas chances, tornando os experimentos no seu próprio amálgama, né, trazendo eles pro próprio corpo dele, que pode também ser uma representação. Mas achei muito interessante e agora cada vez fica mais forte, pelo menos pra mim, a ideia de que o protótipo é o Elliot Ludwig e seria, apesar de impactante, já começa a não ser uma grande surpresa porque a gente tá pensando muito nisso. Então talvez não seja isso, talvez eles mudem isso, deem um jeito de mudar, porque apesar de todos os indícios, ainda são indícios, né? Pode ser só uma teoria que não foi pra lugar nenhum. Então, eu achei muito bacana essa ideia e isso que ela falou, né? Então, ela deu aí umas informações muito importantes pra gente, tirou um bocado de teoria da pilha e agora a gente tem mais informações sobre o protótipo e sobre essa relação obsessiva que ela tem com a Poppy. E eu acho, vou ser meio honesto com vocês, que nós estamos indo no caminho certo com as teorias. Eu já tinha falado que aquela mão ali representar o jogador faria sentido, sim, mas seria esquisito pro resto da teoria que a gente construiu. E agora que a gente sabe que não é do jogador, é simplesmente uma metáfora, cara, aí encaixou como uma luva, né? Nesse tanto de mão. Olha só, né? Que ironia. Mas diz pra mim, o que você acha? Você acha que, de fato, o Elliot Ludwig é o protótipo e tá fazendo de tudo pra proteger a Poppy porque é o pai dela mesmo? Ou será que tem outro objetivo que o protótipo queira? Outra ideia é que talvez o protótipo queira saber qual o segredo da Poppy, que é supostamente o primeiro brinquedo, né? Enquanto o protótipo é original, o Bigger Body original, como eles dizem, a Poppy seria o primeiro que deu certo, né? Que a papoula funcionou e a gente sabe que o protótipo ele é incompleto e talvez seja obcecado com a ideia de se tornar completo algum dia e os segredos que estão dentro da Poppy, a grande obsessão do Elliot Ludwig, talvez trariam essa complexidade maior pra ele, ou seja, ele ficar completo novamente. Mas o que vocês acham? Pra mim, o caminho que tá indo isso aí é que o Elliot Ludwig é o protótipo, faz sentido, encaixa na história, é interessante e explica essa obsessão, né? Só que a Poppy não sabe que o Elliot Ludwig é o protótipo. Não, eu acho que não sabe, tá? Porque se soubesse, ela sente falta do pai e tudo mais, acho que ele tem algum motivo pra isso. Tem uma teoria também que diz que o protótipo não lembra que é o Elliot Ludwig, ele só tem esse sentimento muito forte de obsessão e proteção pela Poppy que ele não sabe de onde vem. Seria incrível também isso, ele não saber quem ele é, né? Mas aí já vamos pra outra teoria. Diz pra mim o que você acha, ou se você acha que é o protótipo é o Elliot Ludwig mesmo, ou se não é, deixa aqui que eu quero saber. É hora da gente debater, porque Poppy Playtime 5 tá chegando, beleza? Meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!